Bom dia pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vejam só, a gente vai entrar agora na parte de geometria do nosso livro, certo? Então eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque não são tantos cálculos por enquanto, porém a gente vai ter uma ideia do que é geometria e o que é que a gente pode usar no dia a dia, tá bom? Nossa aula de hoje está aqui a partir da página 133. Vejam, para começar, ao observarmos a linha do horizonte nos oceanos, podemos reduzir intuitivamente o conceito de reta. Nas cidades, os cruzamentos entre ruas e avenidas são representações claras do encontro entre duas retas, em alguns casos formando ângulos de 90 graus, em outros formando ângulos agudos ou obtusos, certo? Temos aqui, olha, alguns exemplos, por exemplo, de ruas, né? Daqui um poste, o sol em diferentes posições durante o dia. Então, tudo isso aqui nos dá a ideia de geometria, de reta, certo? Reta, o nome já diz. Então, o conceito de reta principal é o seguinte, que reta é um conjunto de infinitos pontos. Quando a gente vê uma reta, a gente não está vendo somente uma linha, é como se tivesse vários pontos aqui, né? E esses pontos eles são tão juntos que dão a ideia de ser uma linha, tá bom? Então a gente pode dizer que reta é o conjunto de infinitos pontos. Podemos também ver em aviação, em aterrissagens, vejam só, olha aqui. Suponhamos que aqui seja a pista do aeroporto e aqui o avião fazendo o pouso dele. Então, quando ele vai fazer aquele pouso, ele tem uma ideia do ângulo que ele vai fazer aqui. O que é ângulo? É essa partezinha aqui, olha, redonda. É esse espaço que tem entre a linha que ele vai descer. Quando ele chegar aqui, quando ele estiver aqui, ele vai formar um espaço aqui, que é essa bolinha aqui, essa curvinha aqui. Então, isso aqui é chamado ângulo, certo? Só para lembrar para vocês. E esse ângulo, ele pode ser de 90 graus, que é o reto, pode ser agudo ou obtuso. Como assim? A gente vai ver mais para frente. Todas essas informações acima citadas evidenciam a importância dos conhecimentos que obteremos neste capítulo. É justamente o estudo da reta e do ângulo que norteia a base do conhecimento geométrico. Então, reta e ângulo são os dois pontos principais aqui, tá bom? Como já foi dito anteriormente, o conceito que nós temos de reta é um conceito intuitivo, decorrente da observação e da experiência na vida. Isso é chamado de postulado ou axioma matemático, certo? Vejam esse exemplo aqui. A corda esticada que liga o barco ao esquiador nos dá uma ideia de reta, certo? É lógico que todo ente geométrico possui uma forma adequada de representação, e toda reta é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Vejamos o exemplo dado. Olha, tem aqui uma reta, certo? O nome dessa reta aqui é S. Como é que eu sei? Porque é a letra minúscula. Sempre reta é a letra minúscula. E essa reta ela é infinita para ambos os lados. Como é que eu faço para mostrar que ela é infinita? Eu simplesmente coloco essa setinha aqui, ó, nos dois lados. Eu não posso não colocar essa setinha, porque senão fica parecendo que é uma linha qualquer e a setinha indica que ela é infinita, certo? Não dá para eu escrever infinitamente a reta, então essa setinha ajuda para isso. Reta é S, certo? Ou quando eu tenho esse MR aqui, né? Eu quero dizer que aqui eu não tenho uma reta, eu tenho um segmento de reta. Esse MR aqui está dizendo que o segmento de reta ele é finito. Ele começa no M, termina no R. Porém, esse segmento ele está na reta, certo? Esses dois pontos são pertencentes a essa reta aqui. Se está nessa reta, então é dela. Infinita para ambos os lados, né? Isso as setinhas dizem. Toda reta é formada por infinitos pontos, como eu falei a vocês agora. Nesse caso, podemos dizer que os pontos M e R pertencem à reta S. Então, esse M aqui, olha, esse M pertence a S. Então, para eu dizer que pertence,
eu boto um E. Esse E é bem redondo, então M pertence a S, ou seja, o ponto M é pertencente à reta S. O ponto R é pertencente à reta S. Certo? Vamos lá. Deixa eu focar. No estudo da reta, são válidos os seguintes axiomas. O que são axiomas? São afirmações que você pode fazer na reta, sim. Certo? Por um ponto passam infinitas retas. Então, olha, eu tenho esse ponto aqui. Então, eu posso ter várias retas passando por ele. Certo? Cada linha dessa aqui é uma reta. Certo? Não tem aquela setinha porque a gente só tem que estudar o ponto aqui. Tá bom? Axiomas são verdades inquestionáveis universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípio na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A palavra axioma deriva do grego axios, cujo significado é digno ou válido. Em muitos contextos, axioma é sinônimo de postulado, lei ou princípio. Então, axioma é basicamente a lei da matemática. Quando eu digo eu tenho um axioma que se diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso é verdade. Então, isso é um axioma. Próximo ponto no estudo da reta. Por dois pontos passa uma única reta. Então, por um ponto passa várias retas. Agora, dois pontos passa só uma. Se eu tenho que ligar esses dois pontos, só tem como passar uma reta aqui. Eu não tenho como botar outra reta aqui, senão ela vai passar só por um ponto. A não ser que seja outra reta bem igualzinha aqui em cima. Certo? Terceiro, dado três ou mais pontos distintos de um plano, só poderíamos traçar uma reta que passe por todos esses pontos ao mesmo tempo se esses pontos estiverem alinhados. Então, três pontos, A, B e C. A gente só pode passar retas por eles se eles estiverem alinhados, certo? Basicamente isso. Depois da gente ver o que é reta, então vejam, reta não tem começo e não tem fim, tá bom? Agora a gente vai ver a semi-reta. Qual a diferença? Como o próprio nome diz, semi-reta é uma parte da reta com características específicas, com características próprias. Observe a reta dada abaixo. Vejam, eu tenho aqui a reta S. Quando eu coloco um ponto, eu vou, além de ter a reta S, eu vou ter aqui duas semi-retas. Por quê? Semi-reta é quando você tem um começo e não tem fim. A reta tem começo, a reta não tem começo e não tem fim. A semi-reta ela tem começo e não tem fim. Vejamos. Tem aqui, ó, S1, a reta toda é S, mas aqui eu tenho S1, ou seja, semi-reta 1, semi-reta 2. Como é que eu sei? Porque esse ponto aqui ele está dividindo essa reta. Então, do A para cá, olha, a semi-reta ela começa no A e ela vem infinitamente para cá. E aqui a semi-reta começa no A também e vai infinitamente para esse lado, já que a setinha diz que é infinita, certo? Então, o ponto A está dividindo a reta em duas partes, S1 e S2. Chamamos S1 e S2, chamamos S1 e S2 de semi-retas, e o ponto A, que é onde elas se originam, de origem da semi-reta, onde começa, certo? Beleza? A, a principal característica da semi-reta é ser infinita apenas em relação a um determinado sentido, ou seja, tem origem, mas não tem fim, tem começo e não tem fim, certo? Veja aqui, ó, aqui a gente só pode ter nessa reta aqui, reta S, eu tenho a semi-reta S1, que é do C para cá, ele tem começo e não tem fim. E também tenho a semi-reta D, quer dizer, semi-reta S2, que começa no D e não termina, vai infinitamente. E por que eu não tenho a semi-reta A? Porque a A, ela vem para cá, olha, ela começa no A, mas ela termina no C. Então já não é semi-reta. Ela é chamada de segmento de reta, que é o próximo ponto. Tá bom? Então, lembre, semi-reta tem que começa no ponto específico e não tem fim. E agora sim, segmento de reta.
Partindo do ponto de vista do mesmo raciocínio usado para a semi-reta, segmento de reta é uma parte da reta com características próprias também. Vejamos. Olha aqui. Você tem essa reta M. Se eu perguntar qual é a semi-reta aqui, M1 para cá, olha, né? Ó, do R, começa no R e não tem fim. A outra é semi-reta M2, começa no T e não tem fim. Agora essa parte aqui, olha, tem começo e tem fim, é chamado segmento de reta. Olha, chamamos segmento de reta a parte da reta compreendida entre dois pontos distintos. Então, olha, ela começa no R e termina no T. Vejam a diferença, tá bom? Então, isso aqui é o segmento de reta específico, né, que vocês têm que saber. Ou seja, resumindo, reta não tem começo e não tem fim. Semi-reta tem começo e não tem fim. Segmento de reta tem começo e tem fim. Tá certo? E agora aqui alguns exemplos de segmentos de retas. Consecutivos. Possuem uma extremidade comum. Vejam, eu tenho aqui dois segmentos de reta. Lembre-se, tem começo e tem fim. Esse segmento de reta aqui, olha, para a gente representar ele, a gente coloca, olha, MR e um tracinho em cima. Estou querendo dizer que é segmento de reta. Então, ele é consecutivo a RP. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum, que é o R. MR, RP ou PR, tanto faz. MR é a mesma coisa de RM, tá bom? Então, R é o ponto em comum delas duas que fazem elas serem consecutivas. Segmentos consecutivos. Segmento de retas colineares. Possuem a mesma reta como reta suporte. Então, é quando você tem vários segmentos de retas, certo? Em uma linha só. Vários. 4, 5. Então, aqui eu tenho o segmento AR, AC, AM, segmento RC, RM e o segmento CM. Lembrando, se eu tenho o segmento AR, eu não preciso colocar RA, não. AR já vale por RA, tá bom? Aqui o exemplo, né, ó, do segmento que a gente tem aqui, ó, é AR, AC, AM, que eu falei agora. AR, AC, AM. Depois, RC, olha, RC, RM. E depois, CM. Começa no C, termina no M. Tá bom? E o último segmento de reta é os adjacentes, que são consecutivos e colineados ao mesmo tempo. Nesse aqui, você só tem 3 pontos. Vejam a diferença. Consecutivos quando tem um ponto em comum. Colineares, quando possuem a mesma reta como suporte. A diferença dos colineares para o adjacente é que os colineares têm mais de 3 pontos. Já os adjacentes, eles só têm 3 pontos. Então, além dele ter um ponto em comum, que é o B, olha, o segmento AB e BC. Além dele ter esse ponto em comum, ele tem uma reta, única reta como suporte. Tá bom? Então, a diferença é essa. Então, veja, é uma parte básica da geometria. A gente viu agora que são reta, semi-reta e segmento de reta. Qualquer dúvida, revejam o vídeo. E a atividade que eu deixo para vocês fazerem aqui é essa, olha, página 135 e 136. Você vai fazer o primeiro, segundo, você vai fazer também terceiro, quarto e o quinto, certo? Prestem atenção como é que vocês vão responder. Primeiro até o quinto, página 135 e 136, tá bom? Um bom dia, qualquer coisa estarei aqui. Tchau.